Olá, cursistas, muito bem-vindos. É um prazer estar de volta aqui com vocês para finalizarmos o nosso curso. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e retomo a disciplina História da EPT no Brasil, da pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas Gerais, IFNMG. Então, nessa finalização do curso, nós vamos avançar com as considerações sobre o perfil do professor da educação profissional e tecnológica. Ora, como professor, esse precisa de sua formação pedagógica, que nem sempre é ofertada, além, é claro, da formação específica para o conhecimento e a experiência prática no sentido de integrar o conhecimento formal e o conhecimento prático. Discutiremos também um pouco da prática atual do professor reflexivo. Mas não vou me delongar por aqui e logo nós avançamos para o nosso material. Antes de avançarmos, eu solicito que durante as aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês possam fazer as anotações e depois postar no nosso fórum Tirar Dúvidas. Ok? Alguma dúvida? Passemos então à aula. Então, pensando nesse perfil do professor da educação profissional e tecnológica, eu começo com a discussão do capítulo sobre o professor reflexivo. E aí começo com a pergunta, por que se tornar um professor reflexivo? Ora, ensinar é uma atividade complexa que implica envolvimento pessoal e que é aprendida ao longo da vida. Então, há a necessidade de os professores se engajarem em processos contínuos de desenvolvimento profissional, tendo em vista a natureza dinâmica do ensino. Vejam essa aula, pensem nesse formato. Há 10 anos atrás, já existia a educação à distância, mas não nesse formato, com videoaulas, trabalhando com streaming tão fácil quanto é hoje. Daqui a 10 anos, novas tecnologias virão e nós vamos continuar avançando quanto a esse uso. Há 20 anos atrás, nós nem pensávamos direito no uso de computadores em sala de aula. Então, pensar na prática profissional do professor é pensar nessas mudanças que são constantes e que nós precisamos reinventar a nossa prática. O ensino é uma atividade complexa que implica no envolvimento pessoal. Só pensar na formação e começar a trabalhar, passar num concurso, começar a dar aula da mesma maneira como se fazia, ou como você sempre fez, ou como seus professores anteriormente fizeram, é uma percepção bastante pouco adequada, é uma percepção bastante desantenada com a nossa realidade atual. Por quê? Porque as práticas e os processos educacionais vêm se modificando. Então, se numa dada época você já estudou e aprendeu de uma dada maneira, é possível até que você utilize essa experiência exitosa como exemplo para avançar na sua proposta educacional. Não obstante, é preciso reconhecer que os seus alunos são outros, têm outras vivências, outras experiências, outros acessos à tecnologia, outras demandas em termos de vida, outra formação pregressa, então outra competência em termos dessa formação pregressa, o que pode nos trazer, por exemplo, alunos bastante competentes, bastante capacitados, bastante preparados, ou o contrário, alunos bastante carentes, bastante despreparados, o que vai nos demandar muito mais experiência, jogo de cintura, traquejo para lidar com esse aluno em sala de aula. Então, tornar-se professor tem sido entendido como um contínuo, um processo de desenvolvimento ao longo da vida. Hoje, essa ideia de ser docente assume ou acolhe uma série de perspectivas paralelas para além do mero trabalho docente. Mais do que conhecer sobre o conteúdo que eu ministro, que eu leciono, eu preciso pensar hoje, por exemplo, em práticas e técnicas educacionais
que não necessariamente eu conhecia no passado, em formas de gestão educacional, coisa que os professores há 20 anos atrás raramente se preocupavam, em marketing pessoal, em como transmitir a informação, como transmitir a ideia, como atrair o seu público, no caso, os acadêmicos, porque a gente está falando de uma realidade educacional que é viva, que se modifica constantemente. Então, é mais do que o acúmulo de conhecimentos teóricos prévios que favorece o exercício posterior da prática. Pensar nesse contínuo, pensar nessa formação ao longo da vida, é pensar que as práticas, que a prática profissional e as práticas educacionais vão se modificar durante a sua carreira profissional. Ser um professor reflexivo, então, é um processo de descoberta pessoal que envolve domínio da matéria, domínio de teorias, de métodos de ensino, além do conhecimento sobre os alunos. Implica, então, conhecer o currículo e colocar algo de você nesse currículo, colocar algo da sua experiência, algo da sua prática nesse processo, nesses exemplos, nessa prática de formação. Então, a formação já não pode mais ser concebida de modo instrumental como uma mera incorporação de técnicas para futura aplicação. Mais do que conhecer a técnica, eu preciso de tornar essa técnica palatável, eu preciso tornar essa técnica atraente para esse público e compreensível para esse público, para o meu aluno, para o grupo do alunado ao qual eu me dirijo. O professor, então, traz consigo conhecimentos e experiências prévias, sociais e específicas, que de algum modo vão influenciar nas novas aprendizagens. Quando eu entro numa nova sala de aula, quando eu entro nessa proposta, por exemplo, da educação à distância para uma nova disciplina, eu preciso de dar uma consultada no meu perfil de alunado. Quem que é esse público? Quem que é esse aluno que está em sala de aula? Qual a linguagem dele? Qual a avaliação etária? Qual a formação prévia? O que esse cara está vendo no momento de relaxamento, no momento de lazer? Ele assiste uma série, ele ouve música, ele lê jornal, ele lê livros? O que está acontecendo no mundo ao meu redor? Eu preciso de conhecer todos esses elementos para subsidiar essa aula, para selecionar exemplos que estejam em acordo com a realidade desse aluno, para que a aula se torne interessante e motivadora para esse aluno, para que ela seja uma aula significativa, para que esse aprendizado tenha significado para ele. Compreende-se que a aprendizagem da docência, então, ocorre ao longo do tempo em lugar de sua formação. Pensar na formação não basta meramente eu pensar que eu vou ficar lá dentro da academia, dentro de uma lógica de uma educação propedêutica, como a gente já vem discutindo ao longo do curso, que eu vou fazer um ensino fundamental, um ensino médio, avançar para uma graduação, fazer um mestrado e um doutorado para posteriormente começar a trabalhar. Não dá para pensar assim. O educador que pensa dessa forma, ele está completamente desantenado, desligado, desassociado da prática real para a prática propedêutica que ele está aprendendo, estudando, pesquisando no seu material. Então, ele precisa de fazer essa integração entre o conteúdo teórico que ele está estudando, pesquisando, e a prática real da sua formação. A aprendizagem ativa exige o estabelecimento de relações entre conhecimentos prévios e as novas compreensões da parte desse profissional. As minhas experiências pessoais influenciam nas minhas escolhas, por exemplo, em termos de que tipo de filme, que tipo de série que eu vou assistir. E entender isso me cria, por exemplo, possibilidades de estabelecer relações entre os conteúdos que eu pretendo discutir com os processos de aprendizagem que eu quero trabalhar com os meus alunos. Se eu trago lá, por exemplo, numa lógica de uma educação para a docência, e aí eu estou trabalhando numa disciplina de relações interpessoais entre professor e aluno.
E eu discuto, por exemplo, com vocês sobre um filme chamado Ao Mestre com Carinho, que é um filme clássico da década de 1980, muito provavelmente o meu público, vocês, alunados, não viram esse filme. E mais, aqueles que se interessarem, que eventualmente se interessarem, vão ter dificuldade de encontrar esse filme porque ele é um filme mais antigo. Então eu preciso de pensar numa realidade, por exemplo, de filmes mais atuais, mais contemporâneos, para que eles sirvam efetivamente de exemplos concretos para a discussão com esse grupo. Então, o professor reflexivo, o professor odierno, na contemporaneidade, ele precisa ser capaz de conhecer diferentes conteúdos e contextos pedagógicos, ok? Está errado aqui no slide. Então, conteúdos e contextos pedagógicos. Mais do que o meu conteúdo específico da minha disciplina, eu preciso entender o que é uma lógica de formação. Precisam responder adequadamente às demandas dos seus alunos. Alunos têm dúvidas, vocês postam elas nos fóruns, no chat, em sala de aula o aluno pergunta. Eu preciso responder essas perguntas. Eu preciso saber de todas as respostas a cada momento? Não. Mas eu preciso estar preparado para lidar com as perguntas, refletir sobre elas e aquelas que demandam um conhecimento específico que extrapolam o meu conhecimento em sala de aula, eu preciso anotar para buscar de modo a atender essa demanda do meu aluno. Selecionar os conteúdos e melhores maneiras de ensiná-los. Quando eu penso, por exemplo, num novo curso, numa nova disciplina, eu tenho uma ementa do curso e a partir dela eu preciso buscar bibliografia mais atual, mais contemporânea, mais adequada, com uma linguagem mais fácil ou mais complexa, de modo a adequar ao grupo de alunos que eu quero trabalhar. Avaliar seus alunos, suas próprias ações e seus resultados. Então, o processo de avaliação é um elemento constante na vida do professor, tanto dos alunos, quanto do processo de aprendizado dos alunos, quanto um professor reflexivo avaliar suas ações, tem funcionado essas estratégias, essa metodologia é eficiente, assim como os resultados de cada um desses processos. Interagir com os diferentes membros da comunidade escolar. Se antes, num passado longínquo, o professor era aquele cara que entrava em sala de aula, dava sua aula e ia embora, hoje ele precisa ser um cara que está participando da vida escolar ou da comunidade escolar. Ele precisa interagir com os alunos, ele precisa conversar com esses alunos fora do horário de sala de aula para entender o que se pensam, o que se passa na vida deles. Ele precisa interagir lá com a faxineira ou com o cantineiro da instituição, de modo a entender o funcionamento da estrutura física daquela instituição. Precisa estar relacionado ali com o porteiro, de modo a entender a entrada ou não de alunos e por quê, atrasos, etc. Liberar a turma mais cedo em função de horário de ônibus, por exemplo, na universidade à noite. Precisa interagir com seus gestores, coordenadores de curso, de faculdade, de escola, etc., diretor, vice-diretor, pedagogo, orientador pedagógico, como uma equipe multiprofissional que vão gerir o espaço escolar e no sentido de pensar estratégias para o melhor funcionamento da escola. Lidar e compreender as diferentes experiências e contextos que caracterizam o ensino e a aprendizagem. Ora, existem maneiras e situações diversas de aprendizado. Quando a gente pensa, por exemplo, na educação profissional e tecnológica, não dá para pensar no processo educacional desconsiderando a parte prática. Então, a gente vai ter que levar o aluno para o laboratório, a gente vai ter que fazer visita de campo, a gente vai ter que pôr a mão na massa. E esses processos criam experiências que caracterizam o processo de ensino e aprendizagem que são diferenciados da educação científica, acadêmica, propedêutica. Lidar com as demandas administrativas da escola. Se você trabalha, então, numa instituição privada, porque a gente está aqui nessa lógica do Instituto Federal, o curso é gratuito, então normalmente há demanda, mas mesmo nesses, às vezes, a gente tem dificuldades para conseguir
completar as turmas, e o seu salário está garantido em função de um recurso federal que é direcionado para a instituição. Mas se você pensa numa instituição privada, por exemplo, há uma questão de custo para o aluno, há a evasão, há a manutenção ou não da sala e da turma, há a questão do estabelecimento de custos, por exemplo, para uso de laboratório, há dificuldade de pagamento de professores. Então, lidar com demandas administrativas também passou a ser uma atribuição de professores. Pesquisar e buscar apoio na literatura relevante de sua área de atuação. Não dá para pensar numa experiência, né? Eu tive professores no passado, isso já é um passado bastante longínquo, ainda do século passado, que trabalhavam com um dado livro básico, um dado livro texto de uma dada disciplina, que era o mesmo livro texto que se utilizava há 20 anos atrás. Hoje, na formação técnica e tecnológica, e mais ainda na formação no nível superior e pós-graduação, até existem os clássicos que são importantes, não podem ser desprezados, mas não dá para ficar preso meramente no clássico, a gente precisa de uma integração entre esse clássico e o contemporâneo, entre o que há de novo em termos de pesquisa, em termos de publicações. Saber lançar mão das suas intuições e sabedorias advindas da prática. Quando a gente atua um campo profissional, qualquer que seja ele, a gente vai desenvolvendo experiências. A gente vê que, como diz um ditado, na prática a teoria nem sempre funciona. E algumas vezes a gente precisa fazer essas complementações, esses pequenos ajustes em termos dos processos educacionais, até para ampliar essa vivência para o aluno. Situar-se e situar também o seu trabalho nos contextos históricos, sociais, políticos, tendo em vista as forças sociais locais, regionais e nacionais. Não dá para eu pensar na minha formação e no processo educacional que eu quero promover como isolado no tempo e no espaço. Ele é parte de um contexto sócio-histórico-cultural em que a minha formação pessoal, a minha titulação, me preparou para chegar até aqui, estar diante de vocês nessa aula, e que deve prepará-los para pensar nas experiências de vocês e na atuação de vocês com seus respectivos grupos, nos mais diversos níveis e modalidades de ensino, de base, fundamental, médio, superior, pós-graduação, e nas modalidades presencial, semipresencial e ou à distância. Então, pensar no professor reflexivo é pensar que, para atuar com educação, a gente tem que se reinventar e estar preparado para lidar com todas essas demandas constantemente. A aprendizagem da docência se inicia muito antes do exercício profissional. A gente vê professores, a gente explica para colegas, a gente tira dúvidas, pensa na experiência do professor, reflete sobre a experiência do professor, pô, que aula bacana, eu quero dar uma aula assim, eu não gostei dessa aula, eu não pretendo trabalhar assim. Pô, bacana essa explicação, eu entendi esse conteúdo, mas se ele tivesse explicado dessa e dessa outra forma, seria melhor. Que legal, consegui entender esse conteúdo, e eu vou complementar, vou levantar a mão e vou dar aqui, professor, então deixa eu ver se eu entendi corretamente. Você disse isso, isso e isso, se eu pensar nesse exemplo, ele se aplica. Então, todas essas vivências que todos nós já tivemos, se aplicam nessa lógica de uma aprendizagem de docência que se iniciou antes do exercício profissional, se iniciou nesse momento em que a gente está aprendendo ainda a formação. Ela inicia-se, então, desde os tempos em que ingressamos numa sala de aula e continua ao longo de nossas vivências com nossos alunos. Quando eu trabalho em sala de aula presencial e dou uma aula, e um aluno participa e levanta um exemplo, traz uma dúvida, quando vocês postam no chat uma dúvida ou fazem uma consideração com um colega, eu posso me valer desses exemplos, dessas situações que eu não havia previsto, e continuar a partir delas na execução da aula, do conteúdo, na condução desse material.
E essa formação, né, essa aprendizagem, ela permanece após a conclusão dos cursos formais de preparação para a docência, ao atuarmos com professores, ensinando alunos. Mesmo depois dessa experiência, dessa pós-graduação, e olha que a gente está numa disciplina ainda bastante introdutória da história, vocês vão exercer essa atividade profissional e vão ter diversas outras experiências, diversos aprendizados que vão continuar a moldar as experiências de cada um de vocês, a minha inclusive, em termos de experiência docente. Ensinar a ser professor, processos independentes ou interrelacionados. Então é uma outra discussão que o capítulo nos traz. Como é que eu ensino um indivíduo a ser professor? A aprendizagem da docência ela envolve processos de naturezas distintas, porém, que são interrelacionados. Então, há aprendizagem sobre ensinar e há aprendizagem sobre ser um professor. Ensinar implica o desenvolvimento de compreensões sobre si próprio, dos alunos, da matéria, do currículo, de estratégias de ensino e da avaliação relacionadas com a facilitação da aprendizagem dos alunos. Corrijam aí o meu erro. Implica transformar o conteúdo a ser ensinado em conteúdo aprendido pelos alunos. É transformar essa informação que está aí no texto, que está aí na apresentação, em uma compreensão, em uma informação que seja inteligível para vocês, alunos. É um processo de transformação desse conhecimento que não é transmitido de um para o outro, como um líquido é transmitido de um recipiente a outro, mas que é pensado como uma indução eletrostática em que eu auxilio o processo de aprendizagem do outro. Ele vai aprender pelo desejo dele e o meu exemplo ele vai ser somente uma força indutora para esse processo. Vygotsky nos falava lá da zona de desenvolvimento proximal, como uma etapa de uma predisposição do organismo para o aprendizado que demanda a interação com o outro. Essa interação, então, no processo educacional é essa transformação do conteúdo. Então, implica em dispor de um repertório comportamental profissional que permita atuar em zonas indeterminadas da prática em que a solução de um problema não necessariamente pode ser estendida a outro. E isso, na educação profissional tecnológica, é ainda mais pertinente, é mais significativo. A experiência prática de uma dada situação, por exemplo, um canteiro de obras, não necessariamente vai funcionar para uma outra situação, para um outro canteiro de obras. A experiência prática ao operar com um dado equipamento não se replica a trabalhar com um outro equipamento similar, com a mesma finalidade, mas de uma outra marca, de um outro fornecedor que utiliza uma tecnologia diferente. Pensem, a gente faz curso de informática, todos vocês utilizam aí os diversos computadores, os diversos recursos para acessar essa aula. Alguns assistem o vídeo no computador, alguns assistem no YouTube, etc. Agora pensem nos equipamentos que vocês utilizam. Um computador com um sistema operacional do Windows tem uma demanda de funcionamento que a maior parte de nós, se não todos, dominamos. Se a gente utiliza, por exemplo, o Linux ou o Ubuntu, que são sistemas livres e, consequentemente, deveriam ter um sistema de operação mais simples, não necessariamente o é para todos nós que estamos operando essas máquinas. Se a gente utiliza, por exemplo, um equipamento da Apple, um Macintosh, a gente vai ter ainda outro tipo de aprendizado em termos de funcionamento dos softwares, dos sistemas, etc. E esses 4 sistemas nem sempre são compatíveis entre si. Então, pensar nessas zonas indeterminadas de prática ou soluções para os problemas é entender que a solução para um problema prático A não necessariamente responde ao problema B, mas
pode auxiliar a pensar numa resposta diferenciada que atenda ao problema B. Ser professor, então, é mais amplo, inclui as responsabilidades sociais e políticas que o seu papel profissional implica e a participação desse profissional numa escola, numa comunidade e em outros espaços. Se a gente pensa no papel, né, na representação social do professor na década de 1970, 1980, a gente vê que eles eram pessoas altamente reconhecidas na sociedade, eram tomadas em alta conta. Hoje, a nossa representação social está altamente desgastada. Nossos salários são baixos, as pessoas não nos reconhecem enquanto pessoas ou profissionais importantes com a nossa atuação profissional, a ponto até de ministros de educação falar que qualquer um pode educar. Eu acho uma leviandade ele falar disso, porque trata de uma experiência, assim como uma formação prática, que são necessárias, que se interajam, que se intercalem, de modo a formar um bom profissional, um bom professor, que, além da sua experiência e da sua prática, precisa ser um ser que está interligado com o município, com a comunidade na qual ele interage e estar também ligado às mudanças sociais no contexto sócio-histórico-cultural no qual ele se insere. Nesse sentido, ser professor abrange as características do ensinar, mas vai além, pois envolve ainda a sua participação na instituição escolar, numa comunidade profissional com características, normas e culturas próprias. Pensem nas diversas escolas próximas de cada um de vocês vão ver que cada uma delas tem modalidades, níveis de ensino distintos, assim como um conjunto de regras, de normas, que algumas vezes são explícitos e outros são tácitos, que fazem parte da realidade escolar e nem sempre estão ali claramente descritos. Se no passado, por exemplo, o uniforme escolar era muito preconizado e se tinha uma caderneta, hoje nós temos uma realidade em que o presidente ressolicita, solicita que novamente, como já aconteceu no passado, que nos estabelecimentos escolares faça-se o hasteamento da bandeira e que se toque o hino nacional, e isso é uma perspectiva bastante recente, e nós vimos nas redes sociais os resultados dessa solicitação. Algumas atenderam, outras apresentaram críticas e se negaram, e outras ainda acharam soluções jocosas para lidar com essa demanda apresentada. Então, ensinar está diretamente relacionado às atividades dos alunos e dos professores nas salas de aulas, considerando os conteúdos. Eu preciso entender a realidade do meu aluno, eu preciso entender o que ele aprende ou não, o que ele já traz de bagagem prévia, para a partir daí avançar. Ser professor relaciona-se ao desempenho de papéis, às responsabilidades, ao pensamento, aos modos de atuação, tendo em vista um contexto de atuação profissional. Ora, esses exemplos que eu acabei de trazer, eles estão contextualizados num tempo, num espaço que faz sentido. Se essa mesma aula for utilizada daqui a 10 anos, esse exemplo ele vai se perder no tempo e no espaço em função da sua contemporaneidade, ou no caso daqui a 10 anos, não contemporaneidade. Então, odiernamente, tem-se um horizonte laboral com características próprias, no qual o tempo, os espaços, os conhecimentos, as tarefas, as reflexões de trabalho são necessariamente flexíveis. Pensem até nessa modalidade de educação à distância. Ela se dá de forma assíncrona, de forma que cada um se organiza no seu tempo, no seu lugar, apesar de ter um cronograma, no seu tempo e no seu lugar, na sua posição geográfica, com os seus recursos mais ou menos estruturados, estabelecidos, como maneiras de uma relação de trabalho que é altamente flexível. Então, a educação não pode mais ser vista como capaz de dotar as pessoas de uma bagagem fixa de conhecimentos que podem ser dispostos ao longo da vida.
né? Fazer essa disciplina nesse momento, nesse contexto, nesse curso, oferece para vocês uma série de experiências e de capacitações. Termos nessa disciplina, por exemplo, a experiência das discussões da professora Maria Clarice, que nos trouxe as 2 primeiras videoaulas, trazem outra experiência, que tem um significado, por exemplo, para vocês que estão nessa disciplina na pós-graduação, e que teve um outro significado para os colegas de vocês, alunos da professora Maria Clarice, no curso de graduação em pedagogia, como as aulas foram inicialmente idealizadas. Parte dos conteúdos são importantes e se mantiveram, mas parte da lógica, do sentido, do significado atribuído se modifica para cada uma dessas situações. O fenômeno do fracasso escolar, mesmo com novas vestimentas, compõe uma problemática complexa e multifacetada e multideterminada. Alunos vão deixar a turma, vão deixar o curso pelas mais diversas razões. No nosso caso, dificilmente pela questão econômica, já que o curso é um curso gratuito e o acesso à internet é uma disponibilidade bastante fácil para a maior parte das pessoas. Mas, como é uma pós-graduação, e os meus alunos, vocês, a maior parte, se não todos, são trabalhadores, têm as demandas mais variadas. Além disso, muitos já trabalhadores, profissionais, autônomos, etc., são casados, têm filhos e têm outras demandas para ocupação desse tempo, que promovem, por exemplo, esse elemento do fracasso escolar, por exemplo, ao abandonar um curso. Então, são demandas complexas, multideterminadas, multifacetadas, que estabelecem relações bastante diferenciadas da lógica, por exemplo, do ensino médio, regular, em sala de aula, que leva um aluno a deixar a sala ou não. Então, embora o acesso e a permanência dos alunos na escola seja uma realidade, nota-se que inúmeros estudantes concluem ensino fundamental sem terem pleno conhecimento da língua materna e de conteúdos escolares considerados elementares. E isso é uma grande dificuldade, em especial para a educação profissional e tecnológica, porque um aluno que chega com um nível muito baixo precisa de passar por um nivelamento. Ele cria dificuldades que perpassam o potencial do professor e que podem atrasar todo o desempenho, todo o rendimento do grupo como um todo. Mesmo o aluno aprovado pode ser considerado fracassado porque ele se acomodou, porque ele não pensa a partir da elaboração próprias, não se autoriza a falar o próprio pensamento, porque não consegue escrever, apenas registra e copia o pensamento dos outros. Como professor de graduação e orientador de trabalho de conclusão de curso, eu vejo isso com muita frequência. Alunos que meramente reproduzem nos seus respectivos TCCs as falas de terceiros, sem conseguir articular o discurso de 2, 3, 4 autores em um discurso integrador em que a voz desse aluno surja como esse elemento. Então, nesse sentido, parte do processo deles, de formação, foi perdido. Eles meramente entregam um trabalho final com uma produção que minimamente atende ao requisito, sem efetivamente conseguir avançar no seu processo de conhecimento. Então, nesse sentido, nós, como professores, devemos ressignificar à luz das características da sociedade, do conhecimento, das demandas que a sociedade apresenta à escola. Precisamos ressignificar essas demandas, precisamos ressignificar o potencial desses alunos, precisamos ressignificar a nossa prática docente. Aprender a aprender é uma demanda imprescindível para professores e alunos. Eu não detenho o conhecimento completo, formal e acabado. Eu sei um monte de coisas, eu tenho uma série de experiências que algumas vezes, não todas, mais ampla do que o dos meus alunos, que são mais jovens e que tiveram menos oportunidades ou menos experiências. Mas nunca eu posso assumir que todo o conhecimento é o que eu disponho. Diversas vezes eu me deparo com alunos brilhantes, alunos altamente engajados, não necessariamente brilhantes, mas altamente engajados, e alunos que
tiveram uma série de experiências diferenciadas, diferentes das minhas, que auxiliam no processo educacional do grupo, com exemplos de situações que eles vivenciaram e eu não. Então, como se aprende a ensinar e como se ensina a ser professor? É um processo, essa aprendizagem da docência é um processo contínuo que ocorre ao longo da trajetória dos professores, a trajetória de vocês. Nos processos de aprendizagem profissional da docência, ocupa um lugar de destaque as crenças, ou valores, ou juízos, opiniões, que os professores detêm e que, de certa maneira, definem suas práticas pedagógicas. Não é o foco dessa disciplina, mas há toda uma lógica nas disciplinas de didática de ensino sobre as tendências de ensino, as mais variadas tendências de ensino, e nessa, por exemplo, se discute esse tipo de lógica de formação, de capacitação, de estruturação de material, de elaboração de conteúdo, de aula transmitida, aula dialogada, para aula de fazer, de experiência prática. E aí, pensando na nossa formação em educação profissional e tecnológica, esse elemento da prática é um elemento essencial para nós professores atualizarmos com nossos alunos. Então, os professores devem apresentar uma base de conhecimento para o ensino que consiste num corpo de compreensões, conhecimentos, disposições de diferentes naturezas e necessários para que ensinem. Então, e aprendam a ensinar. A gente precisa do conteúdo. Eu tenho que ter uma formação, eu preciso de um conteúdo ao qual eu vou dispor, que eu vou trabalhar com os meus alunos. Mas, além disso, eu preciso da técnica, da experiência de formação para auxiliar nesse processo. A base de conhecimento é composta das seguintes categorias. Conhecimento do conteúdo específico, estou falando aí da matéria a ser ensinada, do conteúdo que eu preciso conhecer antes de ensinar. Conhecimento de conteúdos pedagógicos, então domínio de uma área específica, considerando ali os objetivos, metas, propostas educacionais do ensino, a lógica de manejo de sala, então conteúdo pedagógico, e conhecimento pedagógico do conteúdo, contrário, que seria uma amálgama do conhecimento do conteúdo específico e outros tipos de conhecimento que estabelecem aí o bom funcionamento, até, por exemplo, das diferenças hierárquicas entre professor e aluno para o estabelecimento da lógica de funcionamento de uma sala de aula. Demanda também um modelo de raciocínio pedagógico. Então, é um processo, esse raciocínio pedagógico é um processo constituído de elementos independentes, a saber, a compreensão, que é a capacidade de compreender criticamente um conjunto de ideias, a transformação, que envolve processos que produzem um conjunto de estratégias para a sala de aula, para estabelecer a unidade de um curso, etc. Então, transformar o conhecimento que eu desejo ensinar. A instrução, que consiste no desempenho de manejo de classe. Então, como é que eu vou lidar com os grupos de alunos, como é que eu vou dosar o conteúdo, quanto tempo que vai durar a minha aula, até onde que eu vou avançar com o conteúdo, ou entender que determinado grupo, em determinada situação, em determinada ocasião, não consegue avançar mais, etc. O processo de avaliação, que ocorre durante e após a instrução. Então, eu preciso de, por exemplo, fazer uma avaliação prévia do meu grupo de alunos, fazer um diagnóstico para entender o que eles já sabem, o que eles têm como ideia, funcionamento, experiência prévia, para a partir daí avançar, assim como da avaliação posterior, quando eu discuto conhecimento, discuto um conjunto de conteúdos, trago atividades a serem realizadas e avalio se realmente o processo foi apreendido de maneira minimamente adequada. A reflexão, que vai ser da avaliação do próprio professor, do que ele faz, do seu fazer, sobre o processo de aprender a partir dessas experiências, e uma nova compreensão, que vai ser a compreensão de uma segunda ordem, enriquecida de uma consciência maior, da formação proposta, assim como um conhecimento específico ou um conjunto de outros conhecimentos de base à formação para o ensino posterior.
Então, seguindo essa lógica, é possível a gente pensar nesse processo de formação, de capacitação, de preparação de um professor e, eventualmente, do que a gente vai chamar de um professor reflexivo. Então, no capítulo, no artigo que eu dispus no material didático para nós trabalharmos, nós temos esse ciclo da lógica, transformação, a instrução, passando para avaliação, reflexão, uma nova compreensão, que gera compreensão, e a transformação como um ciclo, como um processo que se estrutura em termos de um ciclo das competências necessárias para a atuação como professor. Então, envolve processos contínuos de caráter formal e não formal, que incluem diversos fatores de ordem pessoal, afetiva, cognitiva e institucional. Eu preciso, por exemplo, de uma formação acadêmica, um título acadêmico para ocupar esse espaço. Mas eu preciso também de uma experiência docente para conseguir falar com essa fluidez, para integrar uma série de conhecimentos à informação do texto. Então, eu falei aí tanto da educação formal, título, quanto a educação não formal, da experiência, para estar integrando essas experiências de ordem pessoal, de ordem afetiva, de ordem cognitiva, para que a coisa funcione. Isso porque aprendemos por meios diferentes processos de aprendizagem. Existe a lógica da metacognição, a partir das teorias formais e vivências, onde a gente vai analisar conteúdos. Há um processo de descontinuidade, onde a gente aprende a ensinar a ser professor como um processo que não é contínuo, como uma experiência, uma demanda de uma experiência prática. Há a individualização, onde as características pessoais de cada um se manifestam na docência, na experiência. Pensem, por exemplo, nesse material que vocês leram. Se vocês tivessem que estruturar esse curso a partir da ementa, como eu tive que fazer, vocês fariam por esse mesmo caminho? Vocês utilizariam esses mesmos textos? Vocês fariam essas mesmas estruturações da aula? Destacariam esses mesmos pontos para propor na apresentação? Ou seja, esse é um processo de individualização que eu organizei a partir da minha experiência para trabalhar com vocês. E, por fim, a socialização, atuar em contextos de que, de alguma forma, forjam os conhecimentos. Os exemplos que eu trouxe, que são odiernos e cotidianos para algumas das discussões, são importantes e fazem sentido, como eu disse naquele momento, nesse contexto. Se eu estiver utilizando essa mesma aula daqui a 10 anos, a essência dela se mantém, mas parte dos exemplos pode se perder. E esse processo de ensinar a ser professor pode se dar em diversos níveis. Então, no nível pessoal, onde eu vou me valer das experiências com os professores que eu tive. No processo da sala de aula, em função das características dos alunos que eu tenho. Então, como eu lido com os meus alunos. No processo institucional escolar, onde eu me relaciono com o diretor da escola, que vai me dar dicas, como eu me relaciono com pares, que falam isso funciona, isso não funciona, na minha prática, na minha experiência com essa turma ou com aquela outra turma. E na relação, no nível social, em termos de uma estrutura social, política que é mais ampla, que lida com essa lógica, com essa representação social sobre o que é ser professor. Então, os saberes dos professores, de acordo com Tardif e Raymond, temos um quadro que está discutido, que está apresentado no capítulo. Eu não vou ficar lendo esse quadro aqui, mas eu trouxe ele para a exposição só para destacar que ele é um elemento importante e que vocês vão poder ler e reler em termos do material, discutindo os saberes aí dos professores nos diversos níveis, de onde vem, quais são as fontes sociais da aquisição e quais são os modos de integração no trabalho docente para cada uma das práticas ou das formas de saberes que nós, professores, utilizamos. E aí, para fechar esse capítulo, a discussão desse artigo, a pergunta, por que se tornar, então, um professor reflexivo? A análise crítica das ideias e práticas são estratégias importantes para a promoção do desenvolvimento profissional.
uma vez que possibilita ao futuro docente, ou docente que já está em exercício, o estabelecimento de um quadro de referências para que a sua aprendizagem continuada posterior, tendo em vista que o trabalho e papéis desempenhados por professores, escolas, salas de aula e outros contextos, sobre os alunos e suas aprendizagens, sobre os contextos ensinados e sobre si próprio como um profissional. Por que então ser um professor? Tentando traduzir isso para uma linguagem mais simples. Não dá para a gente pensar mais em ser professor clássico como se foi no passado, porque a gente precisa pensar numa atuação que auxilie o processo de aprendizado de outrem, de terceiros, no caso dos nossos alunos. Porque na educação profissional e tecnológica, que, como nós já vimos, apesar de ter uma história no Brasil, em termos de Instituto Federal, em termos de institucionalização, como se apresenta, a gente tem um percurso aí de pouco mais de 10 anos, que ainda vem se estabelecendo, se consolidando, e que serve, que nos aparece como uma alternativa bastante eficiente e interessante para a capacitação direta para o mercado de trabalho. Professores inquiridores ou reflexivos são capazes de investigar a própria prática e se mostram com frequência mais capazes de influenciar e moldar os contextos, ambientes e os processos de decisão relacionados aos vários papéis docentes. O professor que não apresenta essa perspectiva reflexiva, crítica, etc., ele é um cara que está meio que estagnado no tempo e no espaço. Se eu estou aqui dando aula na educação à distância, é porque há 10 anos atrás, quando essa perspectiva ou essa modalidade de ensino começou a aparecer, eu comecei a me capacitar para ela. Eu comecei a me organizar para trabalhar com ela. Se vocês estão aqui falando, ou participando de uma pós-graduação em docência para educação profissional e tecnológica, é porque ela é uma modalidade que começou a aparecer ou se consolidou em termos de legislação e políticas públicas nos últimos 10 anos e há mercado de trabalho para isso. E se a gente não continua nessa perspectiva de capacitar, de ver o que está acontecendo de novo, a gente vai se perder e ficar lá parado no tempo e no espaço. Analisar, questionar, examinar e explorar o que se faz e suas consequências são ações que possibilitam ao docente maior compreensão a respeito dos contextos em que atua, das variáveis intervenientes e dos alunos e de seus próprios processos de decisão, entre outras coisas. Ou seja, essa possibilidade de refletir sobre a nossa praxis possibilita uma reestruturação, uma reorganização da mesma, ao passo que não o fazê-lo nos mantém num estado de vítima sobre uma situação em que a gente vai ser meramente espectadores das tomadas de decisão dos gestores, ao invés de sermos atores de mudança, reconhecendo os movimentos sociais, políticos e econômicos e atuando neles para um melhor desenvolvimento social. Por fim, o último texto que eu proponho para essa disciplina é a formação do docente da EPT no Brasil. Então, só para fechar essa discussão, esse texto nos traz que o discurso propedêutico se contrapõe à formação em educação profissional e tecnológica, algo que nós já vimos amplamente, em especial na aula da segunda semana, entendendo que os futuros docentes do ensino fundamental e do ensino médio, após realizarem os estudos específicos do seu campo disciplinar, por exigência curricular, buscam saberes da docência ou da formação técnico-pedagógica. Então, pensar no nosso papel enquanto docente é caminhar com um trabalho que está ali entre a teoria e a prática e que a gente tem que articular isso em termos de construção de conhecimento, até entendendo os níveis. Se é uma educação científica, propedêutica, ou se é uma educação profissional e tecnológica. Os estudos propedêuticos requerem professores com formação teórica e metodológica extremamente consistente, fundada em conhecimentos gerais e compreensivos, críticos da realidade e, portanto, pedagogicamente preparados para a condução de uma sala de aula, enquanto que os estudos profissionais e tecnológicos dispensam os saberes da docência em termos da formação desse profissional.
essa pós-graduação, de certa forma, ela contrapõe esse discurso desse texto. A gente está aqui numa formação à distância, profissional tecnológica, no nível de pós-graduação, que foca na docência para a formação profissional tecnológica, né? A gente está falando aí de uma meta-formação, ou seja, assumindo que vocês já atuam ou pretendem atuar a partir de uma formação científica, de uma formação prepedêutica, com conhecimentos teóricos e metodológicos, e que vão desenvolver ao longo dessa formação ou ampliar uma competência que já dispõe, em termos profissional e técnica, para a atuação enquanto docentes, para melhorar a prática enquanto docentes na atuação profissional. Então, retoma-se a discussão sobre a formação daqueles que deveriam prosseguir os estudos em nível superior. As elites condutoras e de um lado, elas de um lado, e de outro, aqueles que deveriam se inserir rapidamente no mercado de trabalho, os desvalidos da sorte, atribuindo a esses uma condição de inferioridade em relação àqueles devido à condição de classe. Então, a educação propedêutica para as elites condutores, a educação tecnológica, a educação profissional para os desvalidos de sorte, para que se ingressem logo no mercado sem ter que pensar demais. O que a gente está fazendo é ocupar um espaço de meio termo entre os dois. Seria um modo específico de separação entre educação e trabalho? Bom, discute as implicações da formação pedagógica ou da ausência dela no trabalho do professor de educação profissional no nível médio. Muitas vezes o professor de educação profissional tecnológica no nível médio não teve essa formação, essa capacitação em didática, o que gera uma dificuldade. Então, há para ele também a necessidade da formação pedagógica, já que sem essa, há um prejuízo na prática do docente no ensino técnico. Alguns, e aí a literatura, alguns pesquisadores defendem que a formação do professor se dá pela vivência no trabalho docente cotidiano e pela reflexão do próprio trabalho docente sobre essa prática. Mas aí eu coloco um alerta para vocês, um cuidado, porque nem todo professor tem essa reflexão. Como a gente viu no texto anterior, essa formação do professor reflexivo é importante e nem todos a alcançam, a exercem. Então, se a gente pensa que existe essa possibilidade de pensar em ser professor a partir de uma prática docente cotidiana, ela só se realiza efetivamente para aquele que reflete sobre o seu trabalho, não acontecendo para aquele que só meramente reproduz. Então, tal percepção é reconhecível, visto que há carência de estudos e pesquisas sobre a epistemologia da educação profissional e tecnológica. Para discutir, então, essa formação do docente em educação profissional e tecnológica, os autores articulam uma base para essa formação. Então, a epistemologia da prática se revela insuficiente por ser dissociada dos fundamentos técnicos, dos fundamentos teóricos, históricos e econômicos que a condicionam. Então, não há uma reflexão, uma discussão epistemológica sobre a educação profissional e tecnológica consistente. Há a necessidade de se avançar para uma epistemologia da formação com base na concepção de praxis, que propicia a articulação dialética entre a prática social e os fundamentos teóricos, históricos, econômicos, etc., capazes de compreendê-la e transformá-la. Então, a legislação que fundamenta e que funda os institutos, que institui a Rede Federal de Educação Profissional e Científica e Tecnológica, que criou os institutos, não veio acompanhada de políticas de formação docente. Então, essa é uma falha dessa lei. Só fala da criação, da prática da educação profissional, mas não como preparar esses educadores para a prática profissional. Então, as discussões atuais acerca da docência para a educação profissional identificam um histórico de fragmentação, improviso e insuficiência na formação pedagógica na prática de muitos desses professores. E é isso que a gente está tentando corrigir, por exemplo, com essa pós-graduação em docência. Um dos maiores problemas na formação de docentes no Brasil é a orientação descontextualizada da realidade contemporânea em que essa formação se desenvolve.
Pensar num curso, por exemplo, de pedagogia, se vocês buscarem nos catálogos de formação em pedagogia, vocês vão ver que a maior parte dos cursos de pedagogia se direcionam para a formação de professores para séries iniciais, educadores e professores para séries iniciais, que é uma demanda, que é importante, mas que não é a única área de atuação. A gente tem que pensar nas séries finais, a gente tem que pensar na educação para o ensino superior. A gente vê, mesmo no ensino superior, uma reprodução dos bacharéis que são profissionais como professores e que não buscaram uma formação em didática e que têm dificuldade com essa atuação, não do conhecimento específico, mas em como lidar com o seu aluno. Então, isso é um elemento importante. Então, há necessidade de se desenvolver um perfil docente capaz de pôr em prática as pedagogias de trabalho, independente e criativo, bem como de construir a autonomia progressiva dos alunos, tornando-se participe de projetos interdisciplinares. Então, articular, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão no ensino superior é extremamente importante para que esse aluno deixe de ser um mero absorvidor do conhecimento, um mero reprodutor do conhecimento e aplique ele na prática. Na educação profissional e tecnológica, ainda mais. Então, essa atuação desse aluno em termos de uma atuação prática, ela é necessária e para que isso aconteça eu preciso pensar na formação docente, do professor, de como capacitar o professor que vai ensinar esse aluno para ser um aluno que participa efetivamente. Então, uma formação docente específica deve estabelecer as conexões entre disciplinas de formação geral e as de formação profissional, e não formar exclusivamente para atender a um mercado de trabalho. Então, caminhando para o nosso final, essa formação deve contribuir para a diminuição da fragmentação do currículo, bem como para uma maior aproximação da problemática das relações entre educação e trabalho. É entender que qualquer nível de educação, mesmo o propedêutico, mesmo a acadêmica, deve preparar um profissional que seja capaz de refletir e pensar no mundo do trabalho. Então, na educação profissional e tecnológica, mais ainda do que na propedêutica, eu preciso dessa capacitação, eu preciso dessa formação, preparando esse aluno para exercer um contato com a prática. Infelizmente, ocorre uma tensão na contratação de novos docentes e há necessariamente uma falha na visão processual, pois, ao mesmo tempo que a gente pretende formar técnicos e cidadãos, a gente contrata professores que são pesquisadores. Então, isso acontece aqui também no Instituto Federal. A gente contrata pesquisadores pela titulação, pela experiência, pela capacitação profissional, abrimos os editais para contratação. Mas, efetivamente, a gente acaba tendo uma mão de obra muito grande de mestres e doutores que são pesquisadores, como nós vimos na aula anterior, cerca de 70% do nosso quadro docente é de mestres e doutores, e esses também precisam ser capacitados, e esse é um dos elementos da nossa instituição, essa pós-graduação em docência para educação profissional e tecnológica, também é um dos elementos de capacitação interna dos docentes, de desenvolvimento docente, para preparar esses docentes para a prática, para a educação profissional e tecnológica. Então, deve-se focar na possibilidade de se promover a formação docente em educação profissional e tecnológica, tanto por meio de licenciatura, quanto de especialização, como de cursos complementares que visem atender as necessidades de formação dos profissionais não graduados que já atuam, assim como dos graduados que atuam também como docente em EPT, mas que não tem uma formação específica. É o que a gente visa com esse curso, por exemplo. Assim como de futuros profissionais que já estão em formação superior inicial de graduação e dos futuros profissionais que ainda começarão a sua formação superior inicial, para que eles estejam preparados para essa formação, sejam preparados para a atuação enquanto docentes na educação profissional tecnológica. Bom, acho que por enquanto é isso, pessoal.
Fechamos aqui as nossas aulas, né, da nossa disciplina, e eu espero que vocês tenham gostado. Que finalizem a leitura do material e que realizem as últimas atividades. Eu estimo que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o nosso conteúdo e que possam refletir a partir dele para modificar a sua prática futura. Lembrem-se, nesse finalzinho, de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, dar uma conferida nos fóruns anteriores, ver o comentário dos colegas e de, eventualmente, postar dúvidas novas. Não esqueçam de estudar no material proposto e executem as últimas avaliações. Eu acho que é isso, nós finalizamos aqui o nosso curso e estimo que todos vocês consigam avançar com sucesso, tanto na disciplina quanto no restante do nosso curso. Estimo sucesso a todos e felicidade.